Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse vídeo é patrocinado pelos meus livros, estão aqui, ó. Todos os livros estão à venda no clubedeautores.com.br, são ótimos presentes de Natal para você mesmo ou para outras pessoas que você veja que estão no mercado e não estão indo tão bem quanto gostariam, ou que precisam começar a aprender a pensar fora do quadrado, tá? Operar vendido, operar opções, saber fazer um controle de risco bem feito. Eu estou falando há um tempão para vocês que é hora de aprender a operar vendido. O troço estava subindo ainda falei, ó, a hora de aprender a operar vendido é quando está subindo. Se o troço desandar, você não sabe o que fazer, você não tem o que fazer. E aí os caras ficam procurando fundo e ficam se estoporando por aí. Além disso, opções te oferecem uma forma muito bacana de operar no mercado com um risco totalmente limitado, seja comprado ou seja vendido. Então, esses livros estão todos disponíveis no clubedeautores.com.br. Dá uma olhadinha por lá. O que é que nós vamos falar nesse vídeo especificamente? Eu estou respondendo uma pergunta que é recorrente. Muita gente já faz esse tipo de pergunta. E aí, um rapaz, que eu não me lembro o nome, desculpa, eu sou péssimo com nomes, fez essa pergunta já umas 3 vezes recentemente. E aí eu resolvi, tá bom, vamos fazer sobre isso. O que que é? O lance é o seguinte. Vale mais a pena você operar o índice ou BOVA11? Aí o cara fala assim, pô, são duas coisas totalmente diferentes. Bom, ponto número um, não são duas coisas totalmente diferentes. Se você bater o olho no gráfico, você vai ver que elas são basicamente a mesma coisa, tá? É só ajeitar a escala aqui, ó, e vocês vão ver que é basicamente igual, tá bem? Então, eles são reflexo da mesma coisa. Isto aqui é o reflexo do Ibovespa através do índice futuro, e isto aqui é o reflexo do Ibovespa através de uma ETF. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens no tipo de operação, mas no fundo, eles são basicamente iguais. Tá? Qual a vantagem do índice futuro? A vantagem do índice futuro é que você não precisa botar o dinheiro todo. Tá? Então vamos dizer que o índice esteja nesse exato momento a 108.435 pontos, na hora que eu estou gravando esse vídeo. E eu não preciso gastar 108 mil reais para poder operar o índice. Eu posso operar com menos. Por quê? Porque eu opero com margem. Tá? Todos os futuros, seja do índice, do dólar, do milho, do boi, do petróleo, do que você quiser, todos eles funcionam com margem. Essa margem, ela não é um dinheiro que você efetivamente pague no índice. Você não compra o índice, tá? No sentido de que ele é teu para sempre e é teu, né? Como uma ação. Eu compro uma ação, ela é minha. Eu morro, passo aquilo para o meu filho como herança, ele morre, passa como herança para o meu neto e aquilo é perene, está lá para sempre. Enquanto a empresa existir, a ação existe. Beleza. O índice não. O índice é como se você alugasse ele. Tá? É como se você alugasse o índice por um prazo. Esse prazo é o prazo de existência do índice. Nesse caso, eu estou usando o índice perpétuo para poder fazer as contas, senão fica mudando o contrato toda hora e aí atrapalha por causa de liquidez e tal. Mas é como se você alugasse o índice durante um tempo e esse aluguel, inclusive, ele vai te pagando diariamente, ou ele te paga ou ele te tira dinheiro todo dia. Então, se você tiver entrado num trade e o trade estiver dando certo, estiver indo a seu favor, você vai receber uma graninha na tua conta todo dia. Isso chama ajuste. Todo dia vai pingar aquela grana ali na tua conta. Compensação, se o trade estiver indo contra você, né? Se você fez o trade e ele está indo contra, não era o que você queria, eles vão tirar dinheiro da tua conta todo dia. Também é o ajuste. Então, quando você opera um índice, você não precisa ter na conta o valor integral que você precisa operar. Se for day trade, e eu não aconselho a operar em day trade no índice futuro, enfaticamente eu não aconselho a operar em índice futuro no day trade, porque vai dar zebra. Vocês vão ver o tipo de oscilação que tem, e eu vou mostrar. Mas, enfaticamente aconselho a não operar em day trade, tá? Então, depois não digam que ninguém avisou. Tá avisado. Mais uma pela centésima vez, aviso. Mas para swing trade, você consegue operar. E consegue operar também muito barato. A margem é de 15% do valor do contrato, em geral. Algumas corretoras podem te cobrar um pouco mais. Mas aí é uma questão de você, né, mudar de corretora. Mas em geral, elas cobram em torno de 15%. Então, se o índice hoje está 108, aqui agora, nesse exato momento, 108 mil reais e 500, a margem para um contrato do índice futuro é de 16 mil reais. Então você precisa ter na sua conta 16 mil reais para operar.
também vai ter corretor que vai te cobrar menos do que isso, tá? Então, isso aqui é uma base. Eu acho que é a base que o Bovespa, que a CVM coloca, mas eu não sei se é obrigatório. Eu não sei se é obrigatório. Para te falar a verdade, como eu tenho sempre muito mais garantia na conta do que eles exigem, eu não sei te dizer. Mas com certeza é um valor parecido com isso aqui, por contrato. Então, se você for operar 5 contratos do índice, você vai precisar ter aproximadamente R$ 81.000 na sua conta em garantia. Não quer dizer que você tenha que ter, dinheiro vivo, segundo, que você está pagando por isso. Não, eu posso ter, vamos dizer, tesouro direto nesse valor, boto lá na corretora, dou como garantia, e eu preciso ter uma grana na conta para poder fazer o ajuste. Né? Se precisarem tirar dinheiro da minha conta, eles precisam ter como tirar essa grana de lá. E aí eu boto lá isso aqui como garantia para 5 contratos, beleza, estou operando bonitinho, e na garantia, e aí entra e sai dinheiro da minha conta todo dia enquanto eu estou no trade. Então é uma grande vantagem, eu não preciso desaplicar o meu dinheiro das coisas onde eles estão explicados. Bom, então essa é a vantagem. A vantagem e as desvantagens. Tá? A BOVA11, ela funciona, ela é um ETF que basicamente é a mesma coisa que uma ação, tá? Que acompanha o índice Bovespa ali, milimetricamente, tá bem? Tem alguma taxa de administração, tem alguma coisa. Sim, isso aqui é como se fosse um fundo. É como se você aplicasse num fundo. A diferença é que isso tem liquidez pra caramba. Você consegue entrar e sair, por exemplo, 2, 3 vezes por dia. Entra e sai. Enquanto que um fundo, se você entrar num fundo, no Bradesco, no Itaú, de um banco qualquer, do BlackRock e tal, você não tem esse tipo de liquidez. Muitos deles, inclusive, não te permitem ter liquidez nenhuma. Você só pode sair daqui a 1 ano, daqui a 5 e tal. E aqui não, você entra e sai quando quiser. Tá? Entra e sai quando quiser. Mas em compensação eu preciso ter essa grana aqui na conta. Eu preciso pagar por isso. Eu compro a ETF como eu compraria uma ação. Então se eu fosse comprar 1.000 BOVA11, eu preciso ter R$ 104.820 em dinheiro. Tenho que pagar por isso. Então eu tenho que ter o dinheiro na conta, não é garantia, é dinheiro. E isso vai sair da minha conta, vai ser retirado da minha conta porque eu estou comprando alguma coisa. Então o cara me dá as ETFs e eu dou o dinheiro para ele. Então é assim que funciona. Tá? Então, esse é o valor. A grande vantagem da BOVA11 e das ETFs em geral, tá? Então é Apple, Facebook, essas coisas todas aí que você conhece, é que você pode operar de uma em uma. Então, se você não quiser operar 1.000, que são R$ 104.000, você pode operar 10, 17, 25, quantas você quiser, desde que o seu dinheiro dê. Né? Então, você não tem R$ 100.000? Não, mas eu tenho, não sei, vamos dizer, eu tenho R$ 19.000. Quanto custa o Bendit DTF? Custa 104,84. Eu tenho R$ 19.000. É o contrário, né? R$ 19.000 divididos por 104,84. Eu posso operar. Fiz uma confusão danada de números ali. Então, fiz uma confusão danada. 108, 104, porra. 104,84 divididos por 19.000 que eu tinha falado. Putz, grila, vou te contar, tá? 104. Tem horas que eu vou te falar, tá? Então eu posso operar, por exemplo, nesse caso, eu tenho R$ 19.000. Eu vou operar 181 ETFs aqui. Vamos dizer que o meu controle de risco me permita gastar R$ 19.000. Eu vou operar 181. Tá? Não são 200, não são 180, não são 50, são 181. Então eu posso operar de uma em uma. E isso é uma grande vantagem, né? Porque você pode adaptar aqui para o seu bolso. Então, também não aconselho operar a BOVA11 em day trade. Dá para fazer day trade? Dá. Assim como dá para fazer day trade para o índice. O risco é muito semelhante. Você observa que os gráficos são iguais. Não só no diário, que é esse que está na tela, mas no intraday também. Então, o risco que você corre aqui é bem parecido com o risco que você corre aqui. Muito cuidado. Eu não aconselho operar day trade. Volto a repetir. E aí, na conversa, que era a tal pergunta do nosso amigo, o que ele queria saber? Ele queria saber o seguinte: tem alguma vantagem de operar um ou outro? Tá, eu fiz o seguinte: bom, para fazer isso eu tenho que fazer uma simulação de negociações. Então eu peguei aqui um setup, que eu não uso já há algum tempo, mas é um setup que eu gosto, acho bom. Não vou entrar em detalhes do setup, tá? Mas esse setup aqui eu usei só a média de 9. Então o que acontece? A média está subindo, eu opero para cima. A média está descendo, eu opero para baixo. Então, dá o sinal, eu vou operando. E vou me mantendo no trade enquanto ele estiver com a média para baixo e o preço não estiver acima dela. Ficou acima da média.
eu saio. Entro de novo se for o caso, saio, entro de novo se for o caso e assim vai. Então eu fiz aqui vários trades, deu uma opção de trades ao longo. Eu peguei o ano de 2021 e de 2022, nós estamos em dezembro de 2022, então eu peguei todo esse período aqui, ó, daqui até aqui. Deu vários trades, tá? Eu ia fazer com a média de 8, mas ia dar muito trade, aí dá muita confusão. Isso aqui é como fazer um backtesting, tá? É o mesmo princípio, então dá um trabalhão fazer. Eu fiz, mas dá trabalho, dá bastante trabalho. E aí o que deu de resultado, tá? O que deu de resultado? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui a planilha. Bom, essa é a planilhinha que eu fiz. E aqui tem o seguinte, aqui tem o índice, como eu falei que eu peguei os últimos 2 anos, eu peguei a partir de janeiro de 2021. Então tem aqui, ó, de janeiro de 2021 até a data de ontem, quando eu baixei esses números, tal, mas o suficiente para dar um número de trades razoável. E aí eu peguei, tem aqui os fechamentos, tá? O que me interessa é só fechamento, seria sempre feito o trade no fechamento. Aí é o modelo, tá? Seu modelo pode ser diferente, você pode estar testando outro modelo, você pode usar, por exemplo, 9.1, 9.3, pode usar o PFR, Inside Bar, você pode usar, sei lá, o que você quiser, 1, 2, 3 Mark Crisp, você pode usar o que você quiser, tá? Eu usei esse para facilitar a vida. São poucos trades, são relativamente poucos trades e trades longos. Então eu fiz aqui a variação do índice, da BOVA11, a variação do índice. Observe que não é exatamente igual. Por quê? Porque o índice opera mais horas do que a BOVA. Ele tem uma diferença de número de horas. O índice abre antes e fecha depois. E a BOVA, não. Então, às vezes dá uma diferençazinha, mas não é nada lá do fim do mundo. Sempre estão, obviamente, muito parecidos, porque eles representam a mesma coisa. Botei aqui um valor de capital. Eu botei 100 mil reais, porque BOVA não é barato. BOVA não é barato, tá? E também para dar um número de contratos minimamente razoável. Lembre-se, isso é swing trade, tá aqui a margem que o cara vai pagar para isso, né? Mas sua corretora pode te cobrar muito menos do que isso, muito menos, tá? Eu estou botando essa margem porque é a margem que está lá como recomendação da CVM. Mas pode ser que te cobrem muito, muito menos. Aí vai depender. Mas isso aqui, lembrando, você não tem que ter essa grana livre na corretora, em grana. Pode ser em garantias, em vários tipos de garantias. Inclusive em ações. Você pode ter, vamos dizer que você tem a BOVA11 e você dá ela como garantia para operar o índice. Também é possível. Tá? Então você pode ter ações, ETFs, Tesouro Direto, CDB, uma opção de coisa serve como garantia. E dinheiro, né? Você pode ter dinheiro aplicado e também serve como garantia para você. Aqui tem o número de BOVA11 necessário para operar com 100 mil reais, de acordo com o preço que ela estava. Bom, e aí eu fiz os trades, tá? Conforme a gente olha aqui no gráfico, o dia começa. Cadê o gráfico? Tá. O gráfico começa 2021. Começou e a média estava subindo, não tinha trade, por quê? Porque o ano começou, o troço estava de um jeito, eu não vou fazer um trade pela metade. O primeiro trade deu quando perdeu a média virou tal, aí deu trade aqui, trade vendido. Tá aqui, ó, vendido. Esse trade durou entre o dia 28 de janeiro e o dia 16 de março. Tá? Isso é assim que se faz trades longos. Aí você fala, mas no índice é difícil. Não é difícil. Desde que você, aqui nesse meio vai ter rolagem. Você faz a rolagem dele para o outro mês. Não tem problema. Dá para fazer trades longos como esse. Aonde que foi a entrada? Foi a entrada lá naquele dia que dia era? Aqui dia 28 e saiu dia 16 de março. Então, dia 28 de fevereiro. De 28 de janeiro? 28 de fevereiro. Que dia era aquilo, meu Deus? 28 de janeiro. Então, do dia 28 de janeiro ao dia 16 de março. Então, do dia 28 de janeiro, o trade deu entrada aqui, ó, a média estava virada para baixo, fez esse candle gigante, entrou e já toma logo um stop de cara para o cara ficar logo triste, né? Tá? Ele saiu, não, se bem que ele não deu stop, não deu stop aqui, não deu stop, não deu, o cara saiu aqui, ainda deu ganho nesse troço. Em suma, o primeiro trade foi esse e depois, aí aqui a média virou para cima, deu uma entrada por aqui assim, o trade foi sendo feito, deu stop aqui, aí entrada de novo e pronto. Esse é o setup que eu utilizei. E aí vocês podem ver que tem aqui, ó, esse primeiro trade deu um ganho na BOVA de R$ 4,82. Como o cara estava operando com 100 mil reais e esses 100 mil reais variam,
eu fui oscilando aqui, mais ou menos como um delta hedge. Quem conhece uma operação de delta hedge, que eu explico em minúcias nesse livro, vai entender perfeitamente isso aqui. Na medida em que o trade vai andando muito para um lado, você vai descarregando aquilo, tal, para poder manter os tais 100 mil reais. Senão o cara começa a descambar para um lado e para o outro. E eu não queria, queria ficar mais ou menos nesse preço. E em termos de índice futuro, o cara está operando 3. Por que 3? Porque 3 é o equivalente a mais ou menos, nessa ocasião aqui, a 135 mil reais, 135 mil pontos. Ele tinha isso aqui operando com 3 contratinhos. Tá ok? Então o que, que o cara deu aí? Ele ganhou 4,82 na BOVA, ganhou 6 mil pontos no índice, que equivalem, levando em conta esses números médios, equivale a ele ganhar 4 mil reais na BOVA, 3.883 no índice. E aqui tem o percentual que isso representa. Só um minutinho que estou tocando a minha campainha. Atendida a campainha, damos sequência. Bom, e esse número representa o percentual frente ao dinheiro efetivamente utilizado. Ora, 4 mil sobre 100 mil, que era o número, dá 4,33. 3.800 sobre essa margem. Se a sua margem variou, vamos dizer, se a sua margem na sua corretora é metade disso aqui. Sua corretora é gente boa, você tem um crédito bom com ela, ela te dá um terço disso aqui. Você não precisa de 58 mil, você precisa de, sei lá, 10 mil. Vai mudar aqui, ó. Tá vendo? Aí você, a sua margem de ganho, porque é frente à margem, não é frente ao valor total. É frente à margem que você está botando. Então eu fiz a conta em cima da margem. Né? Como aqui eu estou botando a margem? Como está lá na tabela Bovespa, vai variar, aí você lembre-se, podem te cobrar mais do que isso, podem te cobrar menos do que isso, mas essa é a recomendação. Deu, no caso do índice Bovespa, 6,64. Observe que os números são próximos. Em termos de reais, os números são bastante próximos. Dá uma certa variação porque tem aquele negocinho do horário, né? Uns terminam um pouquinho antes, outros terminam um pouquinho depois, então um anda um pouco mais do que o outro, tal, mas no final fica tudo muito próximo. E aí tem aqui os percentuais. Aí dá outro trade, deu prejuízo, então ó, ganho, prejuízo, aí deu ganho. Você vai observar que tem alguns ganhos que são muito grandes, tá? Ó, mas isso aqui são trades que duram semanas ou meses, tá? Alguns deles são rapidinhos, tá? Alguns são muito rapidinhos. Por exemplo, esse aqui durou poucos dias, entrou dia 16 e saiu dia 24. Mas tem outros que vão ser bem longos, tá? Então esse aqui, por exemplo, entrou dia 6 de maio de 2021 e ficou até dia 25 de junho. E deu lucro, tá? Deu 5 mil reais de lucro na BOVA e 4.600 reais no índice. Certo? Então, ó, vários outros, mas aí tem aqui já dando alguns prejuízos, alguns lucrinhos, tal. E aí, quando de vez em quando dá um trade bem longo, como foi o caso desse, tá? Esse trade aqui foi um trade bastante longo, em que deu uma venda, operação vendida dia 15 de julho de 2021, e o cara só saiu do trade 15 de julho, em dezembro. Então ele ficou 6 meses no negócio. Tá? Deu quanto? Pô, deu R$ 22 que ele ganhou por BOVA. Tá? No total, como ele está operando com 100 mil reais, deu 20 mil reais. Né? 20% de lucro num trade, é um espetáculo. E no índice, deu 19 mil reais com 28 e percentualmente sobre essa margem que eu estou considerando. Lembrando, se você tem uma margem menor, esse percentual vai dar mais. Tá? Depende aí do que você tem de margem. Mas a coisa funciona. Você vê que os valores, em termos financeiros, é muito próximo. Tá? Esse outro aqui já deu um stopzinho. Aí vem outro trade um pouco maior, deu aqui um bom lucro. Tal. Alguns são muito pequenininhos. Você vê que esse trade aqui durou várias semanas. Ó, do dia 21 até o dia 11 do 4, e o cara ficou na merreca. Quem estava na BOVA ainda ganhou algum dinheiro, no índice o cara perdeu. Tá? Mas dá algumas coisas que dão uns valores grandes. É um método muito interessante para longo prazo, seguidor de tendência, tal. E aí você tem, ó, algumas quedas são brutais. Essa aqui foi, essa aqui foi horrível. Quando eu olhei no gráfico, ih, isso aqui ia ser terrível, o cara não tem nem o que fazer, porque isso aqui deu um pulo de stop, ó, dia 3 do 10. Deixa eu mostrar o trade. Dia 3 do 10, de qual ano? 3 do 10 desse ano. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Deu 3 do 10, deu esse gap. O cara tava vendido aqui, deu esse gap, o cara sai só aqui em cima, né?
que é o modelo, muitas vezes você sairia aqui, né? Se você está na frente do computador, você já zera aqui, porque, pô, olha o gap que você teve, né? Mas o modelo é o modelo. Então a gente faz o backtest de acordo com o modelo. O cara saiu aqui em cima, dá um prejuízo danado. Aí o cara tomou 8% de prejuízo, tal, R$ 6.000 de prejuízo, faz parte da vida, né? Assim como ele ganhou outras vezes, muito, aqui ganhou pouco. E aí foi fazendo esse último trade aqui, ó, que é uma operação vendida do dia 8 de novembro até agora. Então não encerrou ainda, eu tive que encerrar porque acabou, a base de dados acabou, então eu tinha que encerrar o trade. Mas em teoria o cara ainda estaria nele, porque ele vendeu dia 8 de novembro, então o cara vendeu 8 de novembro, vendeu aqui, sim, e ainda está no trade, não teve por que ele sair do trade, ele continuaria. Vamos dizer que isso aqui cai até 100 mil pontos, é bastante possível, o cara está no trade, então ele não teria encerrado, mas está no trade. Somando todo esse babado, quanto é que o cara ganhou? Bom, quanto é que ele ganhou? Ele ganhou R$ 53,49 por ETF. Por ETF. E ganhou 60.559 pontos no índice. Tá? O que dá esses valores pela média dos ETFs que ele tem e dos contratos. Então, na média, deu esses valores aqui. Tá? Não, isso aqui é a soma de tudo. Mas quando você pega aqui pelo percentual, é pela média dos números de coisa. Então, um deu 49 e pouco, o outro deu 65 e pouco, mas o número é muito parecido, sendo que a BOVA deu mais grana. Ah, mas por que a BOVA deu mais grana? Porque o índice, você não pode operar meio índice. Você só pode operar um contrato, dois contratos, três contratos. Tal. E de um para o outro dá um pulo enorme, tá? De grana. Se você pode observar que aqui, ó, se eu sair de 4 para 3, deixa eu ver aqui em algum lugar que mude esse número. Pronto, aqui, ó. De 4 para 3, você observa que é um pulo gigante no valor, né, da garantia que você precisa ter lá. E não tem um número intermediário. Enquanto que na BOVA, o cara está com 888, ele pode vir para 895, 897 e tal. Então, aqui é muito mais preciso o que ele pode fazer. No final das contas, essa precisão que ele pode ter em relação ao que o índice permite, faz com que no final ele esteja operando melhor na BOVA do que no índice, porque ele está mais preciso, ele está mais justinho. O índice deixa uma margem grande entre o espaço que você pode ter e o próximo contrato, 4, 5, 6, 3, né? Isso dá um pulo muito grande. Mas em termos percentuais sobre o dinheiro que você teve que utilizar ou deixar disponibilizado, o índice paga mais. Por quê? Porque ele é alavancado. Essa é uma das vantagens da alavancagem. Aqui deu grana, deu lucro. Então o cara fica todo feliz. Ó, que beleza. Eu não precisei botar tanta grana e ganhei 65%. Pois é, mas se tivesse dado prejuízo, você ia chorar isso aqui, porque também ia dar um prejuízo de 65% frente ao outro de 49%. Então, o que vale para um lado, vale para o outro. Então, não adianta você falar, ai, que lindo que é isso aqui. Não. Tá? O que você tem que pensar é o número. Um deu 49, o outro deu 42. R$ 1.000 ao longo de 2 anos. Tá? Ah, é pouco? Não, não é pouco não. Se você tiver em consideração que o próprio índice, nesse intervalo, cadê? Vamos lá. O índice nesse intervalo, tá? Entre o dia 1º de janeiro de 2021. Não vamos botar o 1º de janeiro porque não foi o primeiro dia, né? O cara começou a operar aqui, foi dia 8, por aí. Dia 8, aqui assim. Entre esse dia e hoje, o índice está perdendo 17%. E a BOVA não deve estar muito diferente. Está perdendo mais ou menos 5%. Se bem que dá bastante diferença. Mas está no negativo, aqui bastante negativo, 17 aqui contra 5, e você está ganhando 49. É uma diferença gigante, tá? Então, se o método é bom, não tenho dúvidas que esse método é bom, e está aqui a comprovação. Observa que o maior ganho de todos eles, assim, o maior ganho de todos os ganhos, nesses foram sempre muito próximos. Ó. Os números são muito parecidos. E a maior perda também foi muito parecida. A diferença é relativamente pequena. Tá? Então, os dois são equivalentes em relação ao que você ganha e ao que você perde. A diferença está aqui em BOVA
você consegue ser muito mais preciso ao trabalhar. Você valoriza mais o seu dinheiro do que no índice. Ah, mas no índice eu posso operar alavancado. Por quê? Vamos dizer o seguinte: o cara tem 100 mil. Ele aqui não está usando os 100 mil. Ele está usando menos. Ele poderia usar um contrato a mais. Poderia. Ele ia passar dos 100 mil, ele ia estar alavancado, e ele ia conseguir fazer isso. Mas eu não aconselho vocês operarem alavancado. Tá? A gente pode fazer essa simulação aqui, que é simples. Eu pego o número que tem e somo um. Mais um. Mais dois contratos. Quer dizer, o cara está alavancando. Ele está alavancando mais dois contratos. Vamos fazer isso aqui para todo ele. Ó. Observa que ele está passando de 100 mil reais. Tá? Ele está passando de 100 mil reais. Todos os números aqui vão mudar. Porque ele está usando mais contratos, então os números do índice vão mudar. Aí o cara vai chegar lá embaixo, ó, ele vai ter ganho mais, óbvio. Agora ele está alavancando, ele tem uma chance maior de ganhar. Ele vai ganhar mais do que com a Bova. Porque está usando mais contratos, claro. Porém, você tem que lembrar, se ele tivesse perdido, se esse resultado fosse negativo, ele estaria também perdendo de forma alavancada. Ele estaria perdendo muito mais do que na Bova. Tá? Observa que o maior ganho se tornou muito superior, 50% superior, né? Mas em compensação a maior perda também se tornou 50% superior. Tá? E nem sempre você vai ter essa sorte de um setup funcionando muito bem, redondinho, legal, tal. Tá? Você não vai ter necessariamente o controle emocional para segurar um trade durante 6 meses. Muita gente vai sair, até porque você vai ver isso aqui vir na tua cara uma porção de vezes e aí você vai falar, eu vou sair. Não, você não vai sair porque o setup não deu saída. Mas muita gente vai sair, o trade não vai dar esse resultado porque o cara não conseguiu segurar a ansiedade. Isso é muito comum, muito comum. Então, se o cara for alavancar, vamos dizer que aqui eu botei mais dois contratos, mas vamos dizer que o cara vai alavancar isso por dois. Ele não vai só aumentar dois contratos, ele vai dobrar. Seja quanto for, ele vai operar sempre dobrado. Tá? Então ele está alavancando para o dobro. Observa que ele está trabalhando, ele tem 100 mil reais para operar, mas ele está trabalhando com 122 mil reais. Pô, como isso é possível? Isso é possível porque ele pode ter margem na corretora, ele pode ter uns títulos lá, ele pode operar alavancado por várias outras formas, mas ele está alavancando aqui. Né? Eu tô botando especificamente para mostrar que o cara está alavancando. Né? Em relação ao que o cara da Bova pode fazer. O cara da Bova não tem opção, ele tem 100 mil, ele não pode fabricar dinheiro em casa, né? Ir lá e comprar mais Bova, não tem jeito. O que ele tem é o que ele tem. Isso aqui, obviamente, vai fazer uma gigantesca diferença. Mas lembre-se, você está correndo um risco muito maior. Você está operando com o dobro do que você deveria estar operando. Quando vai bater lá embaixo, o número, obviamente que também os resultados vão ser muito brutalmente diferentes. Dá quase o dobro. Você está alavancando para o dobro, o resultado é quase o dobro. Tá? O resultado é quase o dobro. Observe que a sua margem de lucro, frente à margem que você está usando, é grande. O resultado é muito bom. O maior lucro deu quase o dobro um do outro, sim, mas a maior perda deu o dobro. E isso aqui é que muita gente se esquece. Você, quando vai fazer um trade, toma aquele gap. Ó, lembra? O gap que eu falei foi esse aqui. Imagina, você está vendido. Porque aqui já aconteceu, você já estava com um belo lucro, porque está no final da história. Mas imagina que esse aqui fosse teu primeiro trade daquela sequência. Eu vou começar, ao invés de começar dia 1º de janeiro, eu fosse começar dia 1º de outubro. Né? Aí o cara, ou aqui no fim de setembro, aí o cara vendeu, por quê? Porque deu sinal de venda e tal. Tá, o cara tá vendidinho aqui, dá esse gap e o cara sai aqui em cima com um prejuízo destes. De R$12.700 de prejuízo. Esse é o primeiro trade que você está fazendo. Já pensou nisso? Aí o cara olha e fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é isso, rapaz? E o cara se arrebenta. Tá? E aí muitas vezes ele desiste. Deu 10% de prejuízo frente ao que ele tem de grana. Ao que ele tem de grana, não. Mais de 10% da grana que ele tem e ele ainda está alavancado. Então, é nisso aqui que vocês têm que pensar. A maior perda não é o maior ganho. E é por pensar no maior ganho e esquecer que existe a maior perda que as pessoas quebram no mercado. Elas alavancam muito e pensando nisso aqui, ó, isso aqui vai dar um ganho sensacional. Show, verdade. Quando der ganho, vai dar ganho bom. Mas quando der uma perda, é um desastre.
E aqui foi um gap assim. Podia ter sido muito pior. Esse gap podia ser muito pior. Podia ser daqui para cá, por exemplo. Acontece? Acontece. E geralmente acontece na hora que a gente está bem alavancado, sabe? Porque parece que é sacanagem no mercado, mas é exatamente assim. Então, muita atenção. O mais importante dado de toda essa história é a maior perda. Que você tem que sempre que ter isso em mente. Eu explico em detalhes sobre esse tipo de coisa no meu livro de controle de risco. Tá? É muito importante vocês terem bom controle de risco, porque é onde isso aqui vai ser explicado em minúcias, para você perceber que é esse número que tem que reger a sua vida, jamais este. Isso aqui é assim, deu, beleza, lucro, show de bola, sorte que me deu lucro. Mas não é isso que me interessa é esse número. O que rege a vida do trader é a maior perda. E quanto maior a alavancagem, maior será a maior perda. E numa dessas o cara quebra. Basta uma. O cara tá indo bem, mandando bem, então basta uma para o cara quebrar. Portanto, muito cuidado com isso. A conclusão geral do negócio. Vale, se você não for alavancar, e eu recomendo fortemente que você não alavanque, operar a BOVA 11 é melhor, porque você tem um ajuste fino do que você pode gastar. Perfeito, direitinho, certinho. Você vai de uma em uma ajeitando. Se você for alavancar, o que eu não recomendo, aí então o índice sempre vai ser mais vantajoso, porque ele permite a alavancagem e a BOVA não permite. Então, aquele negócio, se você vai alavancar, a alavancagem sempre vai dar mais dinheiro do que um processo não alavancado, porém também vai te dar muitos maiores prejuízos. E numa dessas, se o cara não tiver. Cara, primeiro sorte, porque isso aqui podia dar 30 mil, 40 mil e você tinha só 100. Né? Você tem 100, porque pode ser alavancado, mas o que você tem são 100. A conta é de 100. Aí dá aqui 30 mil de prejuízo, num dos primeiros trades, você só tem 100. Você perdeu 30% num trade. E isso acontece muito, especialmente quando a alavancagem é muito grande. Eu botei aqui uma alavancagem já absurda de duas vezes. Mas vai ter gente que vai alavancar isso aqui 4 vezes. É possível alavancar 4 vezes. Sim, o cara consegue fazer isso. Tá? É o que o pessoal costuma fazer no day trade. Alavanca aqui várias vezes, 200 vezes. Ora, tá? É como se ele estivesse trabalhando 200, ele tem só 100, mas ele está trabalhando 244 nessa situação específica. Aí ele vem aqui embaixo e fica extasiado, alucinado, louco de tesão, porque ele viu esse número aqui, ó. Esse é o número que ele vê, 170 mil, o outro ganhou 50. Aí o cara fala, porra, isso aqui é muito melhor. Não. Olha o maior prejuízo que o cara teve. Olha esse. Você só tem 100 mil. Você não tem 244. Você está usando 244 emprestado. Mas o que você tem são 100. Aí você toma um ferro de 25 mil reais. Cara, não é para qualquer um. Isso aqui deixa o cara descafetado da vida. Muito cuidado com a alavancagem. Muito cuidado. Os caras só pensam na parte que dá a grana, quanto ele ganha. O cara nunca lembra de que quando ele perde, também perde alavancado. E aí, aqui, nesse detalhezinho, é que mora a morte da maior parte dos traders que eu já conheci. O cara opera alavancado e esquece que na hora que dá a perda, ele também perde alavancado e já era. Aí ele está morto. Certo? Eu espero que, agora que eu me dei conta que os números estão ali embaixo e os meus livros também. Ah não, mas estava dando para ver. Tá dando para ver. Beleza? Então era isso que eu tinha para dizer. Era um vídeo que foi pedido aí várias vezes por alguém, eu não lembro o nome da pessoa. Mas também outras pessoas já tinham pedido isso, tal, várias vezes já foi falado sobre essa diferença entre BOVA e índice e tal. E aqui está uma explicação um pouco longa, matemática, para vocês verem por que é melhor operar BOVA 11 do que o índice, desde que você não alavanque. Vou alavancar. Você está por conta e risco, meu irmão. Aí o risco é teu, depois não diga que ninguém te avisou para não alavancar. Só para você ter uma ideia, antes de eu concluir, aqui eu estou falando de uma alavancagem de 4 vezes, que já é bastante. O índice, no intraday, no day trade, as pessoas alavancam o índice em 250 vezes.
Por quê? Porque a margem, ela é bem menor. A margem já não é essa. A margem, o cara opera com margem de... Ele precisa só de R$ 150. Então é como se ele estivesse alavancando 150 vezes. Certo? Então ele está operando por os R$ 100 mil, vamos dizer que ele vai operar R$ 100 mil. Mas ele está operando o equivalente a 15 milhões de reais. Mas ele só tem 100 mil. Vamos dizer que esses trades tivessem acontecido no intraday. Poderiam acontecer. É óbvio que não seriam valores tão grandes, né? Mas, só para você ter uma ideia do que acontece quando você faz uma alavancagem como essa, é isso aqui. Ó. Um trade que dê errado, um leilão, uma notícia do Fed, um presidente que morre, um negócio qualquer que acontece toda hora, tá? No intraday acontece toda hora. Numa dessas, o cara tá olhando só isso aqui que ele pode ganhar, né? Eu posso ganhar isso tudo, que espetáculo, eu vou ficar milionário. E é isso aqui que o pessoal do YouTube vende, né? Ah, você vai ficar milionário e tal. Mas... Pois é, ele tem 100 mil. Ele tem 100 mil reais. Ele fez um trade e ele perdeu 1.500.000 reais. Porque ele não tem, ele só tem 100 mil. Ah, mas então ele só perde os 100 mil, né, Campos? Não. A bolsa vai atrás para te pegar essa grana toda aqui. Então ele toma teu apartamento, carro, casa de praia, o que você tiver e ainda te processa. E se você não tiver, ele toma tudo e você continua devendo. Tá? Ah, mas eu não vou operar 1.000 contratos do índice. Aqui deu 1.000 contratos. Mas vamos dizer que o cara opere, como eu vejo muito frequentemente, 40 contratos do índice. Tá? Estou mudando aqui para o que o cara faria dentro do intraday. O cara tem 100 mil, mas ele está operando 800 mil. Tá? Ele está operando o equivalente a 800 mil. Então ele está alavancado em 8 vezes. Vamos lá embaixo naqueles números de novo. Isso aqui, se fosse intraday. Aí dá aquele probleminha, um gap como aquele ali, ou o cara não está na frente do computador, ou falta luz. E aí antes do cara conseguir voltar, o troço já andou. Né? Andou uma quantidade de pontos contra ele e ele tomou 63 mil reais de prejuízo. Por quê? Porque ele está operando 40 contratos e andou contra. Andou contra uma quantidade grande, num crash, uma coisa, dólar então, isso aqui faz direto. Aí o cara perdeu 63 mil reais. Por quê? Porque ele está perdendo sobre o valor de 643 mil reais. Mas quanto que ele tem? 100 mil. Então ele tinha 100, ele tem 100 mil, ele perdeu 63 mil, quase 64 mil, porque tem taxas, tem né, emolumento, essas coisas todas. Vou botar 64, ele perdeu 64% do patrimônio dele todo em um trade. Quebrou. Tá quebrado, irmão. Tu não tem mais como voltar. Vai ser extremamente difícil, uma vez que você perdeu 64% do teu capital, para você voltar a 0 a 0, 0 a 0, você vai precisar de mais de 100%. Bem mais de 100%. Então, você está literalmente quebrado. E isso, no day trade, é comum. Vejo gente botando muito mais do que 40. Estou botando 40 aqui para ficar bonitinho. Vejo muita gente botar mais de 40. Sendo que o cara nem 100 mil ele tem. A maior parte bota ali 30, 40 contratos e o cara tem 10 mil, 15. E ele acha que aqueles 10 mil, 15 que ele tem na corretora são o limite que ele pode perder. Não é. Ele pode perder aquele dinheiro, ele pode perder os tais 60 mil e a corretora vai atrás dele, a bolsa vai atrás dele, vai atrás da casa, apartamento, carro, tudo que você tiver. Tá? Dinheiro na conta do teu banco, não precisa, né? Isso aqui não tem nada a ver com a corretora. Eles vão atrás. Então, a alavancagem é a raiz do grande problema das pessoas. Porque o cara tem, vamos dizer, 20 mil reais, muita gente tem. O cara poderia trabalhar ali com 174 bova. É bastante, cara. Mas ele não, ele vai trabalhar, vamos dizer, com 20 contratos do índice. Então, ele tem 20 mil. Mas ele está trabalhando como se ele tivesse 400 mil. Lá embaixo, quando a gente chega no número, o cara da bova, pô, ganhou bem menos, né? Pô, o cara da bova ganhou 4 mil reais. Ele, se tivesse dado tudo certo, o maior ganho deu 113 mil reais nesse troço aqui. Compensação, a maior perda, esse cara aqui, a maior perda que ele teve foi de 1.300 reais. Tá? Isso aqui dá sobre 20%, né? Sobre o valor que ele tem. Então, dá isso divididos por L2. Ele perdeu 6%, que é os tais 20 mil reais. Ele perdeu 6%. Esse outro cara aqui, ele não perdeu 6%, ele perdeu 152%. Tá? Porque ele tinha 20 mil, mas ele perdeu 30. Ele quebrou na bolsa, ainda está devendo 11 mil e tanto, e isso vai ser cobrado fora.
E é isso aqui que os caras não pensam. Ninguém pensa. E ninguém no YouTube fala, ninguém. Pelo contrário, diz, não, bota pouco dinheiro na corretora, porque aquilo é o máximo que você pode perder. Mentira. Mentira deslavada. É assim, é absurdo o cara falar um negócio desse. Porque não é verdade. Tá? Isso aqui é a realidade do day trade. É o cara alavancar, e outra, eu tô botando só 20 contratos, hein? É muito comum o pessoal operar mais. Enquanto que ele poderia operar 193 bova, cara. Seguro, tranquilo, se der pau em tudo, o cara, pô, tomou um prejuízo grande. 6% já é um belo prejuízo. Tá? É grande esse prejuízo. Mas 159% você está morto. Morto. Isso aqui é o que mata as pessoas. É a alavancagem. Opere sem alavancar e a sua vida vai ser maravilhosa. E esse é um dos motivos principais que eu falo. Fica na bova. Isso, no início você pode ser super contido, você pode ser aquele cara contido e tal, mas o olho cresce. Eu conheço. A ganância é o pior inimigo da humanidade. E a ganância faz com que aos pouquinhos você começa, você fala, não, eu vou começar com 5 contratos. Tá? Você tem 20 mil. Aí você vai começar com 5 contratos. Aí você fala, pô, 5 contratos tá bom, né? Eu vou fazer só 5 contratos. Tá? Aí você começa lá só com os teus 5 contratos. E aí você vê que você, pô, teve um dia que você ganhou 28 mil reais. Vamos dizer que essa perda não tenha acontecido ainda. Mas teve um dia que você ganhou 28 mil reais, ou num trade. Não num dia, às vezes num trade. Você fala, porra, cara, se eu ganhei 28 com 5, se eu botar isso pra 20 ou 30, porra, vou arrebentar. Só que é essa conta aqui que o cara nunca faz. Tá? Ele com 5 contratos, nessa mesma situação, ele perdeu 39% da grana que ele tinha. Recuperar disso já é extremamente difícil. Extremamente difícil. Tá? Para voltar pro 0 a 0. Não estou falando para o cara ganhar dinheiro, não. É só para voltar pro 0 a 0 é extremamente difícil. Pouquíssima gente consegue se recuperar de um loss desse. E isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer dia, operando no mercado. Basta um anúncio do governo, uma coisa qualquer. Por isso que a gente fala, não opera alavancado, galera. Você tem grana, opera a grana que você tem. Tá? Eu recomendo enfaticamente, você tem, vai operar índice, alguma coisa, primeiro não opere, deixe isso para quando você tiver muita experiência, vários anos de mercado. Mas se for fazer, opera leve, opera dentro da grana que você tem. Você tem 20 mil, opera ali, 2 contratos, pô. Já é uma alavancagem danada. Tá? Você já está operando o dobro. Tá? E aí você, mesmo que dê uma zebra total lá, de dar uma perda muito violenta, você perde, pô, 15% é muita grana, mas dá para recuperar. De 15% dá para recuperar. Mas você não recupera de 35%, 40%, quanto mais de 60%, 70%, 80%. Não, você não recupera. Vai por mim que você não recupera. Tá? Eu estou no mercado há muitos e muitos anos e raríssimas vezes eu vi alguém recuperar de uma perda tão grande. Tá? Acontece, mas é muito raro. A maior parte das pessoas morre no mercado. E o cara da bova tá lá tranquilinho na dele. Com tudo dando errado, o cara perdeu 6%, que já é muito, mas dá para recuperar. 6% você recupera. Até eu te digo que é fácil recuperar 6%. Então, essa é a realidade. Fica longe do day trade, fica longe da alavancagem, opera a bova, fica tranquilinho na bova por vários anos. Quem sabe lá na frente, 3, 4 anos depois, você já é muito bom, você está matando a pau, você está arrebentando no troço. Aí, talvez você venha para o índice e talvez dê uma alavancadazinha. Mas não muito, porque senão, ó, a esquina, quando dobra a esquina, é isso aqui que te espera. Esse tipo de perda. Ah, o ganho, esquece o ganho, pensa na perda. Valeu? Então tá aí o recado para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, faz como achar melhor. Valeu? Um abração para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.